vocês. Discutirei hoje a questão da situação humana. Normalmente na filosofia se discute muito a condição humana. Quando nós falamos de condição humana, nós estamos falando mais dos aspectos físicos, materiais. A condição humana, em certo sentido, é muito semelhante à condição de outros seres, de animais, por exemplo, irracionais. Da mesma maneira, que os animais nascem, também morrem. Os animais sofrem dor, entram em períodos de enfermidade. Então podemos dizer que no sentido da condição, nós somos muito semelhantes também a outros seres. Eu sei que a comparação vai parecer estranha, mas bem que poderíamos comparar o corpo humano a um mero tijolo. Embora um tijolo seja uma coisa inanimada, ele sofre também as vicissitudes do tempo, os desgastes da materialidade. Nada é eterno. Por mais que um tijolo dure, cedo ou tarde, ele vai entrar num processo de desagregação. Ele vai sofrer um processo de diluição. Por quê? Porque a matéria, ela não é eterna. A matéria sofre recorrentemente transformações. O corpo humano não é muito diferente. O corpo humano, ele envelhece, ele vai lentamente entrando num processo de declínio. Aquilo que éramos quando novos vai lentamente se modificando com a velhice. Então, quando nós falamos dessa condição humana, nós estamos falando dos aspectos das limitações materiais, dos fatores contingenciais. A partir da contingência, nós não dominamos todas as coisas que nos cercam. Algumas coisas estão além da nossa possibilidade corporal, física e direta. Por isso, quando discutimos a condição humana, nós estamos falando desses aspectos mais concretos, desses aspectos mais palpáveis, materiais. Mas eu resolvi fazer hoje uma distinção entre condição e situação, porque essa é a questão levantada pelo filósofo e psicanalista Erich Fromm. Ele vai falar muito da situação humana. Ele vai um pouco além dos filósofos tradicionalistas e diz que o que mais importa não é bem o plano da condição, é o plano da situação. E quando Fromm fala de situação humana, ele está falando daquilo que é subjetivo, daquilo que é muito mais sutil, que não tem uma relação imediata só com o nosso corpo. É lógico que há uma relação necessária, intrínseca, entre condição e situação, entre corpo e mente. Mas ao falar da situação, nós estamos falando mais da nossa cosmovisão. Nós estamos falando do nosso modelo de mundo. Qual a nossa situação no mundo? Quando se diz situação, nós estamos falando, em outros termos, do nosso lugar. Qual o lugar que nós ocupamos no mundo? Como é que nós nos vemos? Como é que os outros nos veem? Ou seja, esses aspectos são aspectos situacionais, aspectos ligados a essa sutileza subjetiva que não tem uma relação direta só com a parte material. Eu quero que você, com esse vídeo, perceba
que a sua situação ela é razoavelmente determinada por fatores históricos, por fatores situacionais ligados a outras pessoas. Como você foi criado, as suas crenças, como você foi protegido ou desamparado, o grau de desamparo que você precisou passar quando chegou nesse mundo. Todos esses determinantes históricos vão levar o indivíduo a uma certa situação humana. Por isso, entenda o termo aí, situação, como o seu lado subjetivo. E se a condição humana não pode ser radicalmente mudada, porque ela é determinada pela materialidade do ser, por circunstâncias, que vão além, de situações subjetivas, quando nós falamos da situação, isso muda radicalmente. Qual a sua situação? Como você se enxerga? Como você se relaciona com os outros? Qual o valor que você dá à sua própria pessoalidade? Qual o valor que você confere à sua história mais particular? Essas respostas são dadas sem que você perceba, até num certo nível inconsciente. Aí entra a psicanálise, Você, sem perceber, você vive respondendo perguntas que você não chega nem a ouvir com o seu ouvido real, com o seu ouvido concreto. Você está ouvindo com a sua mente perguntas que sempre foram feitas para você. Afinal de contas, quem você é? O que você quer ser? Já ouviram aquela pergunta, comum? O que você quer ser quando crescer? Na verdade, essas perguntas estão relacionadas a esse plano situacional, aquilo que você pode e deve entender no sentido reflexivo. Você só pode mudar a sua situação, o lugar que você ocupa subjetivamente no mundo, por meio da autorreflexão, da capacidade reflexiva. É por isso que eu sempre explico às pessoas que me perguntam o que é a filosofia. A filosofia, basicamente, é o pensamento que pensa o pensamento. É a situação aguda de você se autoanalisar, de você se perceber como objeto do seu próprio questionamento. Então se pergunte, você está levando a vida que você quer levar? Você é aquilo que você havia programado? Você tem o rosto que gostaria de ter quando se olhava na infância para o espelho? Se você mudou radicalmente e está, de repente, preso, enjaulado, numa situação que foi forjada por outros, você vai continuar a vida inteira como esse prisioneiro de outras subjetividades, de outras vontades, de outros modelos de mundo diferente do seu. Se quer ser algo original, se quer radicalmente transformar parte do seu ser, você vai ter que passar por essa condição reflexiva, aguda. Se você não pode mudar muito profundamente a sua condição, porque sua condição é a condição da espécie, aonde encontrarmos o ser humano, encontraremos certas similaridades. No caso da situação, não. A situação é o que te torna um ser original. É a partir da situação, no nível da situação, que você define o que você quer para o seu projeto particular de vida. Como é que você escreve a sua própria história? Como eu sempre digo, não aceite ser apenas coadjuvante. Seja protagonista da sua história.
E você só será protagonista se você, além de ser um ator, também se tornar o autor da sua existência. Você precisa escrever a sua história. Não deixe que outras mãos escrevam a sua história, porque senão você vai viver a vida inteira a situação colocada por outros. Vai viver a vida inteira aquilo que não foi escolhido por você. E eu quero, em um outro momento, tratar isso com mais cuidado, aprofundar, porque é um assunto muito complexo. Mas nesse vídeo você aprendeu a diferença entre a condição humana e a situação humana. Acredito ser, o necessário por hoje. Muito obrigado por ter me dado a sua atenção. Convide outras pessoas para assistirem os nossos vídeos, se inscreverem no nosso canal. Isso nos ajuda bastante. Deixe o seu comentário. Isso ajuda, crescermos aí no ranking do YouTube. O que queremos é fazer com que essa mensagem alcance outras pessoas. Um abraço e até a próxima vez.